Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bom? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula, se Deus quiser, com todos nós com saúde, com pensamento positivo, ok? Para que tudo venha dar certo. Vamos lá. Eu passei para casa na matéria de português, na aula passada, as páginas 64 até a página 70. Até a página 70, ok? 64 a 70. E na 64 é a que fala sobre a autobiografia de João Marcos. Só para lembrar, né? Na aula passada eu expliquei que a autobiografia é algo que nós escrevemos de nós mesmos, de uma determinada fase da vida ou de uma fase inteira. Eu contei um pouquinho para vocês da minha história sobre a fase da infância, né? Um pouquinho das coisas que eu jamais vou esquecer. E pedi também que vocês fizessem a autobiografia de vocês, ok? Vocês fizeram aí no caderninho de vocês, de minha pauta, não é isso? Desenharam ou colocaram alguma foto, algo assim que venha a relembrar, né? Apesar de vocês serem apenas, têm até 10, 11, 12 aninhos, né? 9, 10, 11, mas vocês com certeza têm algo que já marcou a infância de vocês. Então vocês registraram aí no caderno, não é isso? E eu gostaria que vocês lessem para mim lá no WhatsApp. Lessem, não é mostrar a história não, tá bom? Só ler, tá bom? Para eu poder ouvir a voz de vocês e ler também sobre o que vocês escreveram, ok? Bom, aqui na 64 fala assim: autobiografia de João Marcos. Muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu sempre respondo: da vida. Mendeleev e o Telúria são frutos das minhas lembranças de convivência em família, principalmente com minhas irmãs na infância. Mesmo sendo diferentes e até com algumas pequenas briguinhas típicas de irmãos, nós nunca deixamos de nos amar e de querer ficar perto um do outro. Hoje já adultos e morando distantes, mas sempre perto do coração, encontrei nas histórias em quadrinhos uma forma de lembrar e, sobretudo, expressar esses momentos divertidos que vivi através do Mendeleev e da Telúria, que é uma mistura das minhas duas irmãs. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo melhor lugar no carro, a busca pelos doces deliciosos que minha avó escondia para procurarmos, a moeda plantada num vaso para ver se nascia um pé de dinheiro, as caixas de papelão, principalmente as grandes, que viraram poderosas naves espaciais, os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi a perda do primeiro dente. São várias histórias. Outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também da imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar histórias, inclusive em quadrinhos. Assinale a alternativa que indica o assunto do texto. Tem 3 itens. A que indica o assunto do texto é a explicação sobre como surgem as histórias de Mendeleev e Telúria. É o segundo quadradinho. 3. Quem conta a história da vida de João Marcos? O próprio João Marcos. Copie um trecho do texto que comprova a sua resposta. Bom, lá no texto diz assim: muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu sempre respondo: da vida. Então aí mostra que ele mesmo escreveu, que é realmente dele. Quando alguém escreve a própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Auto significa próprio, bio significa vida e grafia, escrever. O que motivou a escrita desse texto? Bom, as perguntas feitas sobre as inspirações para a criação das histórias e dos personagens.
Sobre a coesão do texto, responda as questões. Letra A. Releia a frase que inicia o segundo parágrafo. Aí tem: a maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A expressão dessas memórias refere-se a quê? A quê? Memórias é coisa que fica na mente, né? Causa saudade, não é isso? Então, as memórias dos momentos vividos em família. Letra B. A palavra outras, que inicia o último parágrafo, refere-se a quê? A histórias que não foram inspiradas na convivência familiar, ou seja, outras histórias que não fazem parte da dele, mas de outras convivências familiares, de outras famílias, ok? Página 66. A autobiografia é composta de 3 parágrafos. Relacione cada um deles. Primeiro parágrafo, letra A. Segundo parágrafo, letra B. E terceiro parágrafo, letra C. Bom, a letra A fica: os personagens Mendeleev e Telúria foram inspirados nas irmãs do cartunista. B. Algumas histórias são criadas com base nas memórias de fatos vividos com as irmãs. C. Algumas histórias da imaginação surgem da imaginação e de fatos relatados por colegas. Então ficou na sequência C, B e A. Número 7. Marque os períodos de vida que o ilustrador retrata em sua autobiografia. Era bebê? Era criança? Foi na fase da adolescência? Numa época atual? Bom, aí tem 2 itens: quando ele era criança e na época atual, ok? A autobiografia é um texto em que faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Pode abranger todo o período da vida da pessoa ou se referente a um específico da sua vida. Número 8. Há algum fato contado pelo ilustrador que se parece com algo que aconteceu também com você? Se fosse para mim responder, eu diria a briga pelo controle remoto. Isso aí eu lembro com a minha irmã, era assim na minha casa, quando nós éramos crianças. Aí você vai escrever aí o que lembra você, né, nesse momento da infância. Ok? Número 9. Os fatos narrados pelo cartunista em sua autobiografia interferem na leitura das histórias por ele criadas. Explique isso para os colegas e professor. Bom, como nós sabemos que a autobiografia são realmente histórias dele ou de outras famílias, né? Fica claro aqui que as histórias interferem sim, que elas contribuem para que ele possa fazer o seu texto, a sua autobiografia. Número 10. Podemos sentir saudade de pessoas queridas, de lugares por onde passamos e de situações que já vivemos. Escolha um fato ou uma situação que você tenha lembranças e relate-os aos colegas. Nesse momento, você pode apresentar objetos ou qualquer outro material que ilustre o que estiver relatando. Foi o que eu pedi que vocês fizessem. Relatassem lá no caderno de minha pauta, né, ou nos português, sobre o fato que vocês acharam importante, que marcou. Se tiver um objeto interessante, né, que você vai com a história mais além. E fez a leitura, escreveu, montou o texto, colocou as gravuras ou a foto, ou o que for, releia. Faz a leitura para sua mãe, para o seu irmão, para alguém na sua casa. E faz para mim também. Ok? Lá no WhatsApp. Quero ouvir, tá? Bom, então aqui nós fizemos as correções das páginas 64 a 66. Na 67 diz assim: pontuação, reticências. Releia este parágrafo da autobiografia. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo lugar no carro. A busca pelos doces deliciosos de minha avó escondia para procurarmos. A moeda plantada num vaso para ver se nascia um pé de dinheiro. As caixas de papelão, principalmente as grandes,
que viraram poderosas naves espaciais. Os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi a perda do primeiro dente. São tantas histórias. Circule as reticências. Reticências são os 3 pontinhos em que você percebe que além da palavra que ele terminou, que teria outras coisas a mais para ele poder falar, para ele poder continuar a história dele. Ok? Então você vai circular os 3 pontinhos. Letra B. Qual é o efeito de sentido das reticências, ou seja, o que elas indicam? 2 itens. Primeiro, que há outros exemplos que poderiam ser mencionados ou que há uma indecisão. Nesse caso aí, reticências é o primeiro, que há outros exemplos que poderiam ser mencionados ali, não foram e colocou as reticências. Ok? As reticências são usadas de diversas maneiras. Quando se quer interromper a fala, o pensamento, quando há dúvida e indecisão, quando se quer deixar a frase em aberto. Então vem o número 2, letra A. Você vai marcar A, interrupção de pensamento, e B, para pausa. Vim até aqui achando que fosse encontrar. É a letra A. Ele parou o pensamento. Não há motivo para tanto mistério. Ele deu aí uma pausa. É a letra B. Se ele não vier em um ano, interrupção de pensamento. Letra A. E o prêmio vai para a equipe azul. Pausa, ele parou, então letra B. Ok? Agora vamos à página 68.